Mas tô. Oi, Rita, tudo bem? Bem-vinda. A gente já está, só está esperando aqui a Lorene entrar. Não sei o que está acontecendo. Acho que agora Aí, vai. Olá, boa noite. tudo bem? Bom, né? Boa noite. Eu sou uma otimista, então eu diria que está tudo bem melhor do que poderia. Sim, Eu, acho que é o momento de a gente achar que... Oi? eu estou com saúde, estou aqui Sim, junto de vocês, que bom. que eu estou Só assim, com saudade. só assim para a gente se ver, né, Lorene? Só assim, olha, a gente está se prometendo há um tempo, viu? Sim, Deixa eu aumentar o som um acho pouquinho. que tá no máximo. Viajamos, né? Pois é, né? A gente deu sorte, né? Tanto nós quanto você, É. com esse com o momento, né? Assim, a gente Timing. do timing exato, né? Parece que foi de propósito. Eu cheguei em São Paulo dia 12 de março, da Índia. Eu já Uhum. não vi nenhum paciente, já não vi mais nada nem ninguém. Aham. É, acho que foi. É, nós ainda chegamos, acho que era 4, 5 de março. E ainda teve uma semana normal, entre aspas. A gente ainda conseguiu ver algumas pessoas. A gente deu uma Sim. aula na semana, mas depois já tudo fechou e 40 dias sem ver a nossa turma, a gente foi uma aula sim, semana seguinte, então, gente. sim. Mas sei lá quanto tempo sem se ver presencialmente, né? Uhum. Mas, Mas acho que a gente já engatou no assunto, né? é, Eu gostei Quem... mais do mundo aí atrás de vocês. você viu que legal? Isso é fruto da quarentena também, É, porque a gente tinha comprado o mapa, acho que fazia um ano já, Por aí, talvez. e a gente não conseguia colocar. E aí agora a gente está fazendo um monte de coisa de casa, a gente está tendo tempo, né? A gente sei. colocou faz um tempo já, terminou de pintar a parede, que não tinha terminado ainda, enfim. Mas ficou lindo, viu? Parabéns. Obrigado, obrigado. Bom, tô vendo que o pessoal está entrando aí. Para quem não conhece, essa é a nossa convidada de hoje, a Lorene Soares. Patrícia. A gente não tá, a gente nunca tinha feito, né, uma live assim, é a primeira vez que a gente está fazendo uma live. E nós tivemos uma ideia aí, eu e a Lau, esses dias, de fazer lives com mulheres que a gente admira muito do tango, da arte em geral, e pessoas com quem a gente tem uma amizade e uma admiração. E a ideia é que a gente traga um pouco da experiência de cada uma dessas pessoas, e aí a gente pensou na Lorene, que para estrear, para fazer essa abertura, Sem pressão. porque a gente tem uma grande admiração por ela. Ela é psicóloga, analista bioenergética, ela é escritora, podemos dizer, porque ela tem um livro publicado. Tem mais algum? Não, só esse, Lô. Tem mais coisas publicadas. Técnicas. Mais dois. Tá, eu não tô ouvindo você. Tá Ah, baixo. eu estava apoiando o celular. Ah, agora Melhorou? Sim. melhorou, agora sim. Lembrei agora, coincidentemente, nós dois usamos o livro da Lorene nas nossas próprias dissertações de Sim, fim de graduação, sim. E sem combinar, né? sem Eu, combinar. eu usei. Não, acho que eu não usei o da Lu. Não? Não lembro. Eu Você achei que lançou. tinha me Porque dito. você lançou quando, Lu? Em 2013, que ano? Brasil. Ah, não, é porque eu fiz em 2010 a minha monografia, eu não usei o livro. Mas enfim, tenho, depois no decorrer que a gente conta a história um pouco do. Você Uhum. lembra como é que eu comprei seu livro? Aonde foi? Não? É,
Eu não lembro. A cena que eu lembro mais clara com você, e essa eu não esqueço nunca, eu acho que foi uma das coisas mais impressionantes que eu pude ter como troca, né? Porque tem um momento do livro, o livro trata de tango, né? Do ambiente da milonga e tal. E eu disse Uhum. a passagem que tem dias na milonga que você dança uma tanda tão boa, você tem uma experiência tão incrível que é melhor você ir para casa naquele momento, porque aquilo já foi o suficiente, nada poderá superar. E aí o Júlio me escreve dizendo, ao ler isso, eu fechei o teu livro, porque isso é tão incrível. Assim, foi uma experiência muito boa para mim, porque eu sou muito Sim. racional e eu escrevi bem, de forma, como é que eu posso dizer isso? De forma passional. De forma passional. Como uma boa tangueira. Pois é. Eu lembro disso, eu não lembrava disso depois. Eu lembro que depois, uma vez, você, acho que numa roda de conversa lá na Rabaleira, você foi, eu estava lá assistindo a sua fala e tal, e aí você lembrou e eu não lembrava que eu tinha te escrito nesse momento do livro. Eu Mas acho eu que comprei esse foi uma das livro. primeiras vezes que você me escreveu. Sim, sim, a gente pouco se conhecia. Eu lembro que eu estava tentando lembrar hoje como que a gente se conheceu, porque parece que faz muito tempo, tantos anos assim, né? Já faz uns anos, mas parece que faz muito mais. Tenho essa sensação Mas também, Júlio. eu lembro, eu não lembro a primeira vez que a gente se falou, não sei, mas foi uma vez no Tango na Rua, que eu escutava falar de você depois de anos que eu já dançava, que já estava no tango, porque depois você vai contar um pouco aí desse seu. Eu descobri que você entrou no tango depois, mas que você já era muito antes de mim no tango, de Entrou no nós, tango depois é ótimo, né? né? Assim, você já, na verdade, quem entrou depois fui eu, mas a gente não se conhecia. E aí tanto se falava de você, do seu nome e tal, e aí um dia você estava no Tango na Rua. E aí eu falei para você, eu ainda participava do Tango na Rua como organizador, e aí eu tava lá. E aí eu falei para você, você que é a Lorene e tal, poxa, eu quero ler seu livro, onde eu posso comprar? Aí você falou, peraí, aí você foi lá, acho que no carro, sei lá, e trouxe o livro, tá aqui, e me dedicou na hora, você lembra disso? Não, não lembrava. Não, eu lembro disso. Aí acho que a partir daí que a gente começou a conversar, assim, mas enfim. Eu lembro que demorou muito para a gente começar a dançar. Sempre acontecia uma coisa que não dava. E quando aconteceu, foi tão bom. Minha mãe acabou de entrar. Faz tempo que a gente quer organizar um encontro para vocês conhecerem, que vocês são vizinhas. Pois é. A gente sempre Agora, fala. tá vizinho de todo mundo por aqui, né? E agora tá todo mundo em casa, né? Pois é. Então, eu acho que vocês vão me perguntar ou falar, enfim, a proposta de vocês, mas eu queria começar essa live falando desse momento muito específico, né? Esse momento que a gente se recolheu, né? Ou se recolheu entre duas ou mais pessoas, ou uma grande parte em São Paulo, uma pessoa sozinha, né? Esse momento para tentar escapar de uma doença que pode ser fatal, mas, acima de tudo, um momento que faz com que, pelo menos no meu caso, e eu como psicóloga, e estou atendendo muitas pessoas, tenho visto isso, um momento em que você está profundamente revendo seus valores, né? Eu nem gosto de falar você, porque eu prefiro falar na primeira pessoa, né? Eu até diria que eu não estou revendo tantos valores, porque eu já vinha num grande processo de mudança, né? A ecologia, a espiritualidade,
uma vida mais simples já é algo que eu almejo há alguns anos e eu venho me dirigindo para isso, né? Mas essa parada, ela me deu mais clareza da urgência, da necessidade disso, né? Da necessidade de que a gente veja menos valores de uma época, valores de um contemporâneo, e possamos estar mais em contato com aquilo que realmente é válido para nós. Nós, tangueiros, né, que valorizamos tanto o abraço, estamos agora privados disso. Vocês não, né? Vocês podem dançar e se abraçar, dividindo Sim. ali o mesmo espaço. Né? É interessante, né? Porque a gente pode, porque a gente está junto aqui, né? Como você falou, tem muita gente que não, que está sozinha, ou que dança e não está sozinho, mas não está com alguém que dança, enfim. Mas engraçado como eu acho que a gente também a gente está se abraçando, vamos dizer, de outras formas, assim, não exatamente na dança. Uhum. Até agora, eu acho que a gente nem dançou, sabe? De verdade, assim. Pois é. E não falte vontade, que não faltou iniciativa de falar, pô, a gente pode dançar um dia e tal. A ideia, assim. Mas é engraçado como a gente está em casa, né? Falando de nós, assim, mas acho que todo mundo. E a gente tem muita coisa para fazer Muito. em casa. E eu acho que no dia a dia a gente sabe que tem tanta coisa a fazer, tanto que é uma grande desculpa do paulistano, acho que em geral falar, nossa, que correria, Olha, nossa... eu acho que não só do paulistano, como de qualquer um que viva no mundo capitalista, não é mesmo? Sim, mas que no fim das contas a gente vê que é quase uma desculpa mesmo, porque a gente, mesmo em casa, não consegue dar conta de tanta coisa que tem para fazer e tal. Isso Você falou dessa questão. Oi? Será que tem tanta coisa? Então, no nosso caso, falando assim, a gente tem coisas de casa, porque você veio aqui algumas vezes já, né? E desde que a gente mudou, a gente tem muitas coisas, como eu falei do mapa, por exemplo, e outras coisas da casa que estavam compradas, que não estavam instaladas, por exemplo, sabe? Ótimo, vocês estavam protelando e agora estão tendo tempo. Sim, sim. Ainda Outros não dá... projetos pessoais, a gente está numa transição, a gente já era vegetariano há 13 anos, eu, Ju, uns 11. E agora a gente está num projeto de virar vegano, né? Então a gente também está aproveitando muito todos os dias para estudar essa adaptação ao veganismo. Uhum. E acho que, pelo menos do meu lado, assim, olhar a dança e saber que ela vai mudar drasticamente após essa quarentena, esse período de recolhimento, dá um certo, não sei, Uma angústia. uma angústia. E aí a gente ficou dias sem falar de tango, assim, tipo, meio que Sim. fugindo do assunto, porque era difícil olhar para isso de um lugar otimista, né? De não sei quando a gente vai voltar num ambiente de uma milonga, porque quem vai numa milonga sabe que não é a mesma coisa dançar com seu parceiro em casa ou ir num baile. Uhum. Então, né, é muito diferente, ainda mais que a gente trabalha junto. Então, é difícil, né, criar esse lugar. Como vão ser essas relações, né? Assim, é muito louco, né? Ontem a gente estava assistindo uma live de um cara do tango que estava falando que as coisas vão mudar. Não tem como não mudar e é bom que mude. Né? E falando especificamente do tango, é bom que essas relações mudem, né? Ele estava falando num sentido de você valorizar mais o que você está dançando, aquela tanda que você está dançando. Então, que aquilo seja não dançar por dançar. Então, não que eu vou para o baile e vou dançar todas as tandas, mas aquela tanda vai me transformar de alguma forma. Então, aquela tanda eu vou me permitir experimentar, porque fica tudo muito banalizado, né? Eu acho que as relações, de uma certa forma, historicamente no mundo, são de alguma forma banalizadas, eu acho. E agora a gente está podendo dar muito valor. Acho que isso
você está falando de rever os valores, né? Eu entendo isso também de a gente rever como a gente se relaciona, né? Para que a gente possa valorizar mais, de alguma forma, em vez de banalizar, né? Como o trecho do teu livro, né? De dançar aquela tanda especial e ir embora. Que aquilo, foi aquilo ali. Sim. E não só isso, né? Se você observar os códigos das milongas de Buenos Aires, você não dança todas as tandas. Pois é. Os melhores bailarinos não dançam todas as tandas. Eles E não escolhem. precisa dançar. Não precisa. Exato, né? Comecei a ir a Buenos Aires lá nos anos 90 ainda. Comecei a frequentar as milongas de Buenos Aires em 98, né? Faz 22 anos. Eu dançava 14 horas por dia. Dá para acreditar? Eu começava na Galeria Ideal, na Galeria Ideal não, fiz uma confusão. A Galeria Ideal é em Viena. Na Cofteria Ideal, às 15 horas, né, às 3 da tarde, e terminava no La Viruta, que a gente chamava de La Estreja naquela época, às 6 da manhã. Ou seja, o La Viruta nem era La Viruta ainda. Eu acho que era Clube Armênia e tinha uma milonga que chamava La Estreja. Uhum. E logo em seguida, imagina, eu ainda fui no Regim, né? Eu fui naquele outro que chama... Ixi, é um bairro de Buenos Aires, agora esqueci o nome. Os Cabelos Brancos também tem esse caso. Mas foi um clube famoso, que até a Madonna dançou lá e tal. Eu frequentei esses lugares lá atrás, né? Uhum. Aí, numa época Nossa. que o tango estava bem mais restrito, né? Nos anos 2000 ele começou a florescer muito mais. Isso é uma coisa. A gente estava Queria perguntar. a gente estava querendo, a gente fez até umas pautas, né, de falar, bom, olha o que a gente pode fazer, o que a gente pode perguntar ou falar com a Lorena. Mas, e aí a gente viu que a gente poderia fazer tipo 10 lives, né, para falar sobre tudo que a gente queria. Mas uma das coisas era isso, porque você vivenciou esse tango, inclusive em Buenos Aires, antes dos anos 2000, né, que acho que foi... A gente começou a dançar em 2008, 2009, por aí, eu e a Lau. E a gente pegou, digamos, o fim desse período do tango novo, né, de 2001, 2002 até 2006, por aí. E a gente não vivenciou o tango antes disso. Pode perguntar, mãe. Manda aí a pergunta, a gente vê. As pessoas que estão assistindo aí pode fazer perguntas, a gente vai tentando infiltrar aqui. Mas eu gostaria que você falasse um pouco disso, Lu, porque o que eu falei antes, né? Na minha cabeça, você surgiu depois que eu já dançava aqui, né? Porque você tem um período aí que, enfim, né? Mas aí depois eu fui descobrir que não, que na verdade... Eu não saí para dançar em São Paulo. Né? Oi? Um período em que eu não saía para dançar em São Paulo. Mas eu nunca deixei de sair para dançar tango, só que eu ia para Buenos Aires. Nessa época, o que acontece é o seguinte, por incrível que pareça, para uma milongueira, eu sou muito caseira. Eu gosto de casa, eu não gosto de dormir tarde, né? E uma das coisas muito boas que tem no tango em Buenos Aires, principalmente as milongas que eu mais gosto de ir, é que elas começam cedo, 7 da noite. E quando é meia-noite, eu vou para casa. Né? Se eu dormir tarde, eu não consigo dormir até muito tarde, eu acabo acordando cedo. Né? E eu fico super cansada no dia seguinte. Então, é um dia perdido. É como se eu tivesse... Não bebo, mas é como se eu tivesse bebido muito, de ressaca mesmo. Então, assim... Teve uma época que, primeiro, haviam muito poucos lugares para dançar em São Paulo, né? Haviam muitas mulheres e poucos homens, né? Muito poucos.
E o tango, nessa época, era muito desenvolvido no Rio, final dos anos 90, início dos 2000, mas em São Paulo ainda era muito pouco o que tinha. Tiveram pessoas muito importantes aqui. Em primeiro lugar, assim, eu tive aula com o Norberto Express, né, o Pulpo, foi meu primeiro professor. Depois eu fui fazer aula com a Margarete Cardoche e o Vitor Costa. Eu acho que eles foram muito importantes. A Luciana, nessa época, já estava lá com eles, dava aula, a Luciana Mayumi. E aí, com Margarete e Vitor, eu fui a primeira vez para Buenos Aires. E eu já dançava há um ano e achei que ia dançar muito. E eu não dancei com ninguém de lá. Ninguém. A gente para dançar, né? Só dançamos entre nós, né? Voltei muito traumatizada, né? Mas foi o primeiro momento que eu me dei conta que o tango que a gente fazia aula e se empenhava aqui estava muito distante daquela outra realidade lá. E aí, nesse ano mesmo, nós éramos um grupo de amigas, tinha a Margarete Antonelli, a Júlia Gutierrez e a Terezinha, que já faleceu, e a gente começou a ir para Buenos Aires. E por muitos anos eu ia 5, 6 vezes por ano para Buenos Aires para dançar, né? Então, como eu ia muito seguido, praticamente a cada 2 meses eu ficava 15 dias lá, eu gastava muito dinheiro com isso, né? Eu sou uma psicóloga clínica, vivo disso, não ganhava muito. Então, sair em São Paulo para dançar uma tanda que nem me era muito prazerosa, na maior parte das vezes, porque os melhores bailarinos tinham tantas damas para dançar que muitas vezes nem conseguia dançar com eles. Eu acabava não indo no tango aqui em São Paulo. Mas, esses anos todos, para Buenos Aires. Foi por ocasião do lançamento do meu livro, que o Júlio e a Laura já falaram aqui, que eu comecei a frequentar. E aí eu descobri um novo tango em São Paulo, um tango muito mais fervilhante, né? Fiz o meu grupo de amigos e comecei a sair muitas vezes para dançar. Mas, de novo, eu esbarrei no mesmo problema, a boemia. Eu não consigo dormir tarde, é difícil para mim. Fisiológico, isso não funciona, né? E é engraçado, né? Porque isso é muito cultural, né? Do milongueiro, né? Essa questão noturna, né? Eu falo isso porque eu também sofro com isso. Eu vou, por exemplo, a Lau não. Eu vou, por exemplo, para Buenos Aires, todas as vezes que eu vou, eu não consigo sair toda noite para dançar. As pessoas que, em geral, vão para Buenos Aires, e assim, Buenos Aires tem, por exemplo, já chegou o caso de você vai numa milonga, sei lá, 10 da noite, aí até as 3 da manhã, aí depois o mesmo grupo ali que está nessa milonga que termina às 3 da manhã, vai para uma que fica perto, seja qual for, que começa às 4, e aí eu já vi milonga em Buenos Aires começar às 6, 7 da manhã. Isso eu nunca vi. E eu estava numa milonga uma vez lá que o pessoal, tipo, acabou às 6 da manhã, o pessoal saiu e foi para outra. E aí eu fui para casa, eu não consigo. E aí teve uma vez que, uma das primeiras vezes que eu fui... Júlio, é cultural dos jovens essa boemia tão grande, viu? Então, acho que predominantemente sim, né? Mas essa época, sei lá, devia ser 2011, 12... Eu tinha 20 e poucos anos e eu já não conseguia. Mas eu nunca gostei muito de varar à noite, né? E assim, eu primo pela qualidade do sono. Agora mais ainda, eu medito toda manhã, sabe? Era muito ruim na época, lá atrás, porque se fumava muito na milonga. Eu ainda se não suporto fumaça nenhuma, nem incenso, eu tenho que botar longe de mim, né? Era muito ruim isso. Quando começou já foi por causa de incêndio em lugares de noturnos em Buenos Aires que veio a proibição, né? Aí você chegava na escada, né? Geralmente as milongas você sobe um andar.
Você chegar na escada já vinha aquele cheiro de fumaça, porque as pessoas saíram. Hoje não, hoje muito pouca gente fuma nas milongas. Quer dizer, São, mas poucos descem para fumar, né? Mas sim. naquela época que eu comecei, todo mundo fumava. Eu Fumava era dentro do... d'água. Dentro, na mesa, entendeu? Né, de fumar. Mesmo aqui em São Paulo, se Sim. proibiu uma época de fumar dentro dos ambientes, né? Mas Lá- acho que vocês, como psicólogos, podem falar um pouco dessa questão, né? Eu não sei a tradução do fear of missing out, que é, acho que é a questão De se né, sentir excluído. de querer viver tudo e ficar no último minuto da milonga, porque senão aquele um minuto que você perdeu era um minuto mais legal e você É, ficou de fora, eu né? nunca me dei bem com isso, assim, acho que além do tango, essa questão de... Eu sempre fui mais tranquilo, assim, eu acho, de... Em relação a tudo, eu nunca tive essa sensação de turbina ligada o tempo todo, sabe? Eu tenho que aproveitar, porque se eu não dançar até a última tanda, eu não aproveitei. Júlio, E cada vez mais eu tô... Oi? Oi? você fala de um lugar especial. Você fala do lugar de um bailarino homem, tá? Que tira para Sim, dançar, que dança muito bem. Então, o obrigado. tango é uma paixão, tá? Sim. Sim, né, eu já me dei conta disso, do privilégio, né? De ser um privilegiado, no sentido de ser um homem, né? Dança Dançando. quanto você quer, Júlio. Em Buenos Aires, você dança a primeira tanda, sem nunca terem te visto, já vão Nem sempre. querer todas as outras. Então, mas é que em Buenos Aires rola isso de que você falou, ah, foi a primeira vez achando que ia dançar e tal, e você sabe muito bem, e acho que a gente até pode falar sobre isso, para quem não vivencia isso dessa forma, que não é bem assim. Acho que dançar bem é um ponto importante na milonga em Buenos Aires. Mas não é só isso que determina o quanto você vai dançar. Tem muitas determinantes, Júlio. Tem Mas eu muitas, diria exato. que você em especial, preenche todos os requisitos. Inclusive ser jovem estrangeiro. As minhas amigas milongueiras gostam muito, porque o tango Uhum, tem essa especificidade, né? Ele traz a diferença, a surpresa. A condução no uhum, improviso te traz sempre uma novidade. Então, é uhum. muito, muito, muito apaixonante. Então, todo mundo quer dançar com aquele. Você viu aquele barbudo? Estrangeiro, de onde ele será? Com essa cara de gringo que ele tem, nem vão achar que ele é brasileiro. Mas não só o homem nesse sentido, não é? Não, Eu entendo, mas as mulheres também. Quando aqui, basta você sair de uma milonga em São Paulo e ter uma estrangeira, seja da Argentina ou seja de qualquer outro lugar. Ou de outro estado, que não é de São Paulo. olha, Todo você mundo quer. é melhor do papel de homem do que eu. Eu tenho menos Eu, experiência, né? Uma vez, assim, eu acho. hum, Oi? desculpa, Pode falar. uma vez eu fui à Itália e o meu filho é um milongueiro, né? Ele dança muito bem. Ele não mora em São Paulo, muita gente não conhece, mas o Rael morou 4 anos em Viena e dava aula de tango, organizou milonga, ele era muito requisitado. E uma vez nós fomos à Itália, fomos a Roma e a gente pegou a indicação de milonga e nós fomos. Ninguém dançou conosco, ninguém. Ele cabeceou uma menina, ele achou que a menina tinha dito sim, ele chegou na mesa e ela se recusou. Nós dançamos os dois a noite inteira. Então, tá aí. Foi muito Você é bom. uma dançarina, ele, pelo que você disse, também. E não é isso. Estrangeiros. Estrangeiros que são pessoas queridas, chegam lá, não é isso que determina, né? Tem várias coisas que determinam. Na verdade, eu acho que tem diferentes coisas a cada época. Tá? Mas tem coisas clássicas que ajudam.
Eu era muito mais tirada para dançar quando eu comecei a dançar, lá que eu tinha 30 e poucos anos, hoje eu tenho 60, né? Então eu tinha 37, eu acho, né? Eu era muito mais tirada para dançar. Eu dancei com expoentes, tem até filme com Gavito, por exemplo, várias vezes, não foi uma milonga só, entendeu? Dentre muitos outros, entendeu? Então, era diferente, eu era jovem. Hoje, eu sou tirada para dançar por quem me conhece, né? E aqueles que veem eu dançando com os bons milongueiros, pode ser que me venham atirar. Mas o tango, como muitas outras coisas, requer uma assiduidade. Ele requer um lugar conquistado, né? Em linguagem milongueira, ele requer um derecho de piso, né? Direito à pista. Sim. Que isso, eu acho interessante isso que você está falando, Lu, porque, por exemplo, a gente começou falando lá, um pouco lá atrás, a gente estava falando sobre não a quantidade de dançar, mas a qualidade de um baile, por exemplo, né? Então, quando a gente estava falando das mudanças que esse momento que a gente está vivendo pode trazer para a gente, né? De você ter uma valorização maior, de repente, do momento que você está dançando aquela tanda com aquela pessoa e tal. Então, a gente está priorizando aí a qualidade. E aí você está fazendo agora um outro ponto, que é, quando eu era jovem, eu dançava muito mais, eu era tirada mais para dançar. Que isso tem a ver, a grosso modo aí, com a quantidade. Você é mais concorrida, digamos, né? Dúvida, dançava muito E, menos. mas, aí você está falando agora desse direito de piso, né? Que isso, o quanto também não tem a ver com o tempo que você tem ali no piso, sabe? Na pista. Sendo conhecida, virando um rosto que as pessoas se lembram, né? Ou seja, o quanto também essa maturidade de vivência de 20, 30 anos de tango não faz com que, pode ser que você dance menos, mas que pode ser que sejam danças melhores, Sim, sabe? menor sombra de dúvida, né? Quer dizer, antigamente eu escolhia pouco, né? Embora eu aprendi dos códigos bem rápido, tá? Na terceira vez que eu fui a Buenos Aires, eu já dançava muito. Eu só não dancei na primeira, tá? Na segunda eu já dancei bem mais e na terceira muito, né? Por quê? Porque eu comecei a ir com frequência, eu comecei a saber os lugares onde ir, né? Porque num primeiro momento eu busquei aqueles lugares meio de moda, né? Onde iam os grandes profissionais. E o tango chão vão também grandes profissionais, mas quem realmente frequenta são os milongueiros, que não são profissionais, ou que eventualmente dão uma classe, algo assim, mas são aqueles bailarinos de lei, que estão todo dia ali, né? E aí eu comecei a ir nas milongas da tarde. A vantagem de você ser mulher nesse momento é que você aprende sendo levada, né? Então, eu posso contar da gratidão que eu tenho a esses velhos milongueiros pelo muito que eles me tiraram para dançar, eu ainda sendo de madeira, como eles dizem, né? Mas depois eu fui ficando flexível. E eu só vim me dedicar mais profundamente a aulas há alguns anos atrás, quando eu comecei a sair aqui em São Paulo, que a gente se conheceu, né? Que foi lá por 2014, mais ou menos, porque o meu livro foi lançado em 2013, né? Em 2013. E 2014 é que eu comecei a sair mais, né? E aí é que eu comecei a ter mais essa dedicação de aula e tudo mais. Não é nem que eu tivesse preguiça ou algo assim. Eu realmente sempre trabalhei muito, tenho muitas ocupações, eu viajo para dar aula também, além do consultório. Então, acabava me sobrando pouco tempo, né? E eu sempre tive família longe de São Paulo, então sempre viajei para estar junto com os meus familiares.
Mas eu sou muito grata às pessoas com quem eu pude desenvolver essa segunda etapa do tango. E agora deve vir uma terceira, né? Não sei. Mas vou te contar uma passagem interessante. Eu sou morena, né? Tenho cabelo preto de natureza. E há alguns anos atrás, uns 4, eu acho, eu parei de pintar o cabelo. E deixei o cabelo natural. O meu cabelo é exatamente assim como está. Tem uns fios pretos, a maioria é branco e tal. Eu tinha cabelo Maravilhoso. eu cortei. Super. Como é que é? Lindíssima. Imagina. Mas aí deixa eu contar para eu fui a Buenos Aires, eu fiquei um tempo sem ir. Eu acho que eu fiquei, por alguma razão, fiquei 1 ano, ou quase 1 ano sem ir. E eu fui a Buenos Aires com esse cabelo e os bailarinos mais queridos não me reconheciam. Um muito querido não me olhava, eu olhava para ele, não me olhava. Uma hora ele passou na beira da minha mesa e acho que me reconheceu. Mas aí eu já tinha cansado de tanto olhar para ele, não olhei nunca mais. Aí estava cheio de mensagem dele no meu telefone. Como que não me olhou, que não sei o quê. Na verdade, eu fui ignorada pelo meu cabelo branco. Uhum. Entendeu? Isso pesa. Isso pesa. Uhum. A milongueira, que é mais valorizada, ela é um fiapo de magra, né? Isso é um quesito, né? Ela tem que ter cabelo comprido, pintado, né? Porque essas milongueiras da minha geração, nenhuma tem mais cabelo sem fio branco, né? Então tem um tipo exato, uma maneira exata de ser para ser valorizada. Isso também entra, né? Obviamente que se eu seguisse indo com frequência, que é uma coisa que eu já não faço, né, a Buenos Aires, essa situação passaria, né? Uhum. O cabelo branco deixaria de ser tão importante. Mas eu cheguei a escutar mais de uma vez por que eu tinha deixado de pintar o cabelo por parte de homens, bailarinos mesmo, né? Que é uma coisa que no Brasil eu nunca escuto, pelo contrário, né? Como uma vez eu escutei por que eu tinha engordado. Obviamente, eu comecei com 30 e poucos anos. Eu era assim, né? E aí fui ganhando um pouco de peso, menopausa e tudo, né? E havia assim como se fosse alguma coisa que eu fosse desleixada ou descuidada, e não como se fosse uma transformação natural do corpo. Uhum. Né? Mas eu acho que a milonga, como essas coisas que eu escutei, é só um reflexo do que está na sociedade como um todo. Isso eu ia colocar, né? Uhum. Não é específico desse ambiente. Mas óbvio que essa ideia de ser chamada para dançar, né? Ser tirada para dançar, passa por esses conceitos. Eu sou pouco rígida em geral, né? Mas assim, tem uma coisa que eu não consigo, é tirar alguém para dançar. Não consigo. Posso demonstrar é machismo. agora, é muito difícil. Olha, o meu super amigo, adoro dançar com ele, mas me custaria demais dizer. Então, ele diz assim, vamos, né, dançar, a gente já tem até umas tandas que a gente gosta e tal. Então, mais de uma vez eu fui da milonga super triste, porque não deu tempo de dançar, ele dançou com outras e tal, e eu não consigo ficar muito tempo, né? Porque isso é uma limitação que eu tenho. De alguma maneira, o tango me criou esse parâmetro. Pode ser que eu mude, pode ser que eu nem volte a dançar mais como eu já dancei um dia, né? Eu acho que é uma limitação. Eu admiro quem vai lá, tira para dançar, mas, na verdade, é como eu consigo, digamos, me expressar nesse ambiente. Né? Nem com cabeceio, Lô. Como? Desculpa? Nem com cabeceio você não consegue cabecear?
Não, eu nunca cabeceei um homem. Ele que cabeceia primeiro, eu só respondo. Igual a Laura. Eu vou contar uma. Nossa, Pode contar. eu vou contar uma história. A Lau é super discreta, né? Super quietinha, assim. E aí uma vez, não sei se a gente já te contou isso, a gente estava em Buenos Aires, primeira vez que a gente foi junto para Buenos Aires, a gente foi no El Beso, que é um salão super tradicional, na Lurros, né? De quinta-feira, Milonga. E aí a gente tinha ido com um amigo nosso de lá e tal, então a gente tinha ido a semana anterior, que a gente ficou sentado lá atrás, e aí na semana seguinte a gente foi com esse amigo, então a gente ficou sentado assim na primeira fila, né? Então a gente estava super privilegiado para cabecear e tal. E um homem de um lado, mulher do outro e tal, e aí eu sentei lá do outro lado, a Lau lá do outro lado, Aí eu olho pra ele com ela me olha com uma cara desesperada. E aí eu falei, aconteceu alguma coisa. Não sei o que, aconteceu alguma coisa. Cabeceei ela pra gente dançar a primeira tanda juntos, pra eu saber o que tinha acontecido. E ela tinha esquecido a lente de contato. Tava cega, Tava completamente cega. cega. E aí eu fiquei super, né, compadecido. Eu falei, gente, vamos embora, né? Você não vai aproveitar a milonga, a gente tinha acabado de chegar. Você não vai aproveitar o baile. Vamos embora, não, não, vamos ficar, vamos ficar. Eu falei, bom, qualquer coisa me avisa. E eu fiquei super preocupado. Tipo, pensando que, poxa vida, a gente tá ali na primeira fila e a gente não vai Vou conseguir, ela não vai desperdiçar o conseguir. meu lugar de privilégio ali. E essa menina não parava de dançar. E aí eu sentar, eu mal ia pro meu lugar, ela já tinha levantado pra dançar. E assim, dançou todas, assim, não parou. E aí depois eu fui, depois que a gente foi embora, sei lá, no dia seguinte, não lembro, eu fui perguntar pra ela o que Como, aconteceu, né? Como é que você cabeceia sem enxergar? Explica aí. E aí, nas tandas que eu não dancei, que eu não quis dançar, ou ninguém me olhou, ou sei lá, não gostava, não queria dançar aquela orquestra, eu observava a roupa dos caras que eu gostava de ver dançando. E aí eu seguia aquela cor ali e foi pra lá. E fui mapeando, assim, pela roupa com quem que eu queria dançar. E aí eu olhava na direção e cabeceava e eles vinham. Por sorte, eles vinham. Ou seja, não só que ela cabeceava, como ela cabeceava sem estar vendo. Tava cabeceando pela cor da roupa. Assim, E aí, na eu suposição. não conseguia ver com detalhes. Ele estava olhando de volta, mas eu via que a cabeça estava na minha direção. Então, né, não estava cabeceando com o cara olhando para o outro lado. Também não sou tão míope assim, eu acho. Mas você vê que o tango é uma linguagem, né? É uma língua, tá? Quantas e quantas vezes eu dancei com uma pessoa que não falava espanhol, não falava inglês, e a gente não tinha comunicação verbal nenhuma, mas o corpo fala muito disso, né? A gente Isso é tem muito muitos louco. recursos que não aproveita. O Júlio falou logo no início que eu sou analista bioenergética, né? A análise bioenergética é um tipo de psicoterapia corporal. Inclui a análise propriamente dito, mas tudo que a gente percebe no corpo. E foi graças a essa experiência profissional que eu fui estudar o tango, porque o tango, né? E aqui está o livro que já foi falado tantas vezes, essa é a publicação em português, né? É necessário dois para bailar um tango, e aqui eu tenho a publicação em espanhol lá pela Corregidor, tá certo. São necessários dois para bailar um tango, porque foi graças a esse olhar para o corpo dos bailarinos, né, que eu pude fazer digamos, essa tese, é uma tese de doutorado em psicologia, onde eu estudo o vínculo a partir da ótica de bailarina de tango. Hoje, pelo que eu entendo, não vai dar para a gente falar do livro, a gente vai ter que fazer outra live, sinto muito, né? Mas essa ideia de que o tango é uma linguagem é muito interessante, porque você
conversa profundamente com outro corpo e cria realmente uma realidade dançante, né? Sem a menor troca de palavras. Não, aliás, as palavras, se você falar durante o baile, elas atrapalham. Uhum. É uma comunicação pré-verbal, né? É uma coisa antes do verbo, né? Não, é muito louco. É um outro verbo, Júlio. Pensando que o verbo é ação e não palavra, é um outro verbo, né? Essa capacidade de fazer baile junto, né? De criar uma estética, né? No abraço. Isso é maravilhoso, gente. Isso é apaixonante. Não. Então, ó, eu estava buscando sua pergunta lá em cima e não consigo ver os comentários mais para cima que a isso. Mônica fez uma pergunta lá no início que a gente não estava conseguindo entrar, que acho que tem tudo a ver com isso agora, mas eu não sei o quanto a gente vai conseguir lembrar exatamente a pergunta dela, mas pelo que eu lembro era o que você pensa, Lô, das possibilidades dessa linguagem hoje? Pós-coronavírus, Pós-coronavírus né? ou inclusive durante esse isolamento, durante esse confinamento, já que é uma coisa tão essencial física do contato, da conexão corporal. Então, não sei se era isso exatamente, Mônica, você escreve aí. Não deu para ouvir. Se você não tem o seu parceiro em casa, né, como é o caso da Laura, ou a sua parceira em casa, como é o caso do Júlio, né, você vai ter que dançar com a memória de ter alguém com quem você está. Você vai ter que usar muito a música, né? Na minha casa, desde que eu acordo até que eu durmo, sempre tem música. Eu estou atendendo todos os meus pacientes pela internet, eu deixo mantra no outro ambiente. Um mantra de cura, que criando uma energia favorável, né? Quando eu não estou escutando mantra, eu estou escutando tango, né? Então, o tango, ainda que seja sozinho nesse momento, né? Ele é uma conexão com a tua expressão, com o teu sentimento, ele é um movimento, né? Você está em fluxo enquanto está dançando. Isso é tão importante, sabe? O que vai vir depois disso, Júlio? Olha, eu não sei, mas eu vou usar um exemplo de algo que eu vivi, né? Vocês, quando chegaram nisso, já era diferente. Nos anos 80, né? A sexualidade era muito mais livre. Né? As pessoas transavam sem camisinha. De repente, veio um tremendo corte para o sexo com a AIDS, com HIV. Né? Num primeiro momento, não é que as pessoas começaram a usar camisinha só. Muitas pararam de transar mesmo. Né? Mas vai se voltando a uma normalidade. Né? Se descobriu, hoje você vive com a AIDS super controlada, já não é mais letal como era na época. Na época em que isso estourou, lá nos anos 80, 83, parece que era o extermínio da população da Terra. Né? E teve esse destino. Eu não digo que vai acontecer exatamente a mesma coisa, né? Porque é outra natureza, mas eu penso, eu sou uma analista bioenergética reichiana, né? Discípula de William Reich, que passou uma vida lutando pela liberação sexual, pela liberação dos afetos, né? Pela liberação das paixões. Né? E o tango, tirando o aspecto sensual, que muita gente vê atrelado a isso, o tango também tem uma paixão pela expressão do corpo como dança, e não necessariamente como sexo. Né? Ele foi muito atacado nesse impedimento de contato. Né? Nós estamos realmente bastante feridos, mas eu sou uma guerreira incansável. Então, eu quero crer que esse ferimento vá nos matar. Né? Quando eu fui estudar profundamente o tema do tango,
eu li e eu vi, identifiquei isso, que o tango teve muitas mortes e muitos renascimentos. Ele sempre teve, né? Desde que começou. E talvez essa seja mais uma quase morte do tango, né? Mas que se renasça daí, né? Ele é muito resiliente, né? Sim, eu até estava discutindo com o Ju a possibilidade de muitas pessoas que ainda não dançam tango, talvez acabarem entrando no tango após perceber uma necessidade de contato físico pós-isolamento, assim, de surgir uma necessidade de... Que grande olhada, bravíssima. Gostei. Um olhar otimista. Eu sou muito otimista, eu não diria utópica, porque eu sou pragmática também, né? Eu tive uma vida de muita luta e de muitas conquistas pelo meu pragmatismo, né? Mas eu tenho um otimismo quanto a essa saída do coronavírus, não só para o tango, mas como para a vida em geral, né? Eu acho que nós valorizaremos mais o amor do que nunca, né? Porque, fundamentalmente, o que pode nos salvar nessa parada é, digamos assim, aqueles bens que a gente acumulou, mas a qualidade afetiva que a gente é capaz de receber. Né? Sinto que esse momento duro que veio aí veio para nos fazer melhores pessoas. E eu sei que o tango vai ter uma saída que eu ainda não diviso qual é, senão eu seria uma bruxa, né? Ou uma adivinha, mas eu sei que terá. Né? Por enquanto, eu diria, dancem sozinhos, peguem um cabo de vassoura ou uma vassoura, peguem uma cadeira, escutem muito tango. Né? Vejam os passos sendo feitos, tentem reproduzir. Se for na música, vai ser maravilhoso. Teve uma época que eram tão poucas as mulheres para dançar tango e tantos homens sozinhos que queriam dançar tango, que eles dançavam entre si, para quando chegar no baile, eles dançarem melhor e poder ser tirado pelas melhores dançarinas. Então, aproveitem esse tempo e dancem consigo mesmo, aprimorem o seu baile, que quando os bailes voltarem, você dançará mais e melhor. Essa é a minha perspectiva. Eu acho interessante, você disse não lembro agora as palavras que você usou, mas logo no começo da sua resposta, que o tango não é, apesar de ser essencialmente em dois, no abraço e tal, tem várias outras conexões, né? A gente fala muito isso em aula mesmo, né? E ouvindo você falar, e eu não tinha pensado nisso, eu falo, nossa, mas que besta, né? Porque a gente fala muito isso em aula, que o tango tem vários tipos de conexões. Conexão com o parceiro, conexão com o chão, conexão com a música, conexão com os outros casais do baile, conexão com as pessoas que não estão dançando no baile, enfim, são várias conexões. Mesmo com o piso? Sim. E você disse muito dessa conexão interna consigo mesmo, né? Que eu acho que é uma possibilidade, né? Agora, assim, sem esse contato. Que música te leva a dançar, né? Que sentimento te leva a dançar? Que saudade te leva a dançar? Se estamos sós, vamos sentir mais saudade. Sim. Não? Que tem tudo a ver com a temática do tango, inclusive, né? Das letras e das histórias das músicas. Né? Que lindo. Então vamos lá, gente. Vocês que são jovens e são professores, toquem as pessoas para que elas se movam. Façam do tango a resistência a essa distância. Um ato de resistência, sabe? Sim. Conecta com a lembrança que você tem. Né? Eu tenho tantas e tão boas lembranças de tantos bailes incríveis. Tudo está na intenção que a gente coloca. Vocês sabem que eu estou
eu faço uma meditação pelo movimento, que é uma espécie de dança. Eu estou fazendo uma live isso no Facebook, segunda e quarta e sexta, porque o meu corpo sente essa necessidade de se mover no ritmo de uma música, de se mover na emoção, na sensação, num sentimento, né? Então, comecem a escutar as letras de tango. Geralmente, os estrangeiros não se dão muito conta das letras de tango. Elas são maravilhosas, elas são atuais, né? Comece a escutar isso. Isso pode provocar a emoção que te convoca para o baile. E isso eu acho muito interessante. A gente tem se incomodado, enquanto parceiros de dança, né? Profissionais e professores, a gente tem se incomodado muito, principalmente no ano passado, sobre a questão da tecnização da dança, né? De ser uma coisa absolutamente técnica pelo movimento, da estética, da técnica de movimentação e tal, e que se perde um pouco, talvez, do sentido disso que você está falando, das memórias, do sentido da letra da música, da saudade, das emoções mais abstratas, sabe? Do que te leva a dançar a princípio, né? Sim. Ninguém, não sei se ninguém, mas dificilmente você olha e fala: ah, esse movimento é tão bonito e limpo, é isso que eu quero, né? Tipo, não é a primeira coisa que você vai pensar, eu acho. Para mim não foi, né? Ninguém quer voltar a dançar agora por isso. Né? Então, eu vou dizer para vocês que eu não tenho a menor preocupação com a limpeza, e sim com a emoção. Mas isso também é meu estilo de viver, né? Eu sou muito aquilo que eu realmente sou. Sim. Porque a gente vê muito, tanto as pessoas buscando o estudo, quanto outros professores, colegas, e até a gente mesmo. A gente começou a se incomodar com isso por perceber que as nossas próprias aulas eram uma coisa muito técnica, muito cabeçuda sobre o movimento, da musculatura e da linha e tal, sabe? E não, né? Acho que não é só isso, e é muito menos isso do que outra coisa, né? Então, que momento, que oportunidade que a gente tem agora, né? De se reconectar de outra forma com o tango, né? A gente tem uma técnica também pode ser, também com a sim, técnica, né? sim. Tem uma experiência que o tesão vai ser a conexão com a emoção. Sim. Tem uma É assim, não é de outro jeito. E isso é muito da vida, né? Eu lembrei de uma. Eu não sei se a gente já se conhecia na época ou não, acho que não ainda, mas talvez um pouco antes da gente se conhecer. Eu não sei quanto você já não sabe dessa minha parte dessa história, que algumas pessoas sabem, que teve uma época aí, 2013, por aí, que eu passei por momentos muito difíceis na minha vida, com a minha família, com relação de morte de pessoas muito queridas na minha família, de rompimentos muito drásticos e de uma vez só na minha vida. E coisas que me afastaram. Hoje eu sei que não me afastaram do tango, né? Porque é o que você falou, você nunca se afasta do tango, né? O tango está sempre presente na vida de um tangueiro, mesmo que você não saia para dançar. Ambiente, mas não do tango. Isso, eu me afastei do ambiente. E a gente vai ser cortado em 20 segundos. Pois é. Vamos dar tchau. Eu sabia que estava na hora. Sim. Tá bom. Você quer outra para a gente finalizar melhor? Não. Eu trabalho, estão perguntando, é de manhã, segunda, quarta e sexta, 8h30 no Facebook.